racha que está acontecendo no STF. Meu amigo, a coisa tá séria. Ontem a gente já falou que o racha tá claro, né? Que teve o jantar lá na casa do Lula, que não foi, a maior parte dos ministros não foram. Depois teve alguns que foram mais tarde, tá? Então no final ficou 6-5 o racha em termos de jantar do Lula. Mas agora a gente tem uma outra informação também, que lembra aquela declaração que o Barroso fez, né? Dizendo que se solidariza com Alexandre de Moraes, que os votos deles foram referendados pelas turmas e pelo plenário, não sei o que lá. Essa declaração, agora a gente sabe que a maioria do STF não quis assinar aquela carta. Aquela carta, aquela declaração, seria assinada por todos os ministros do STF, é o que o Alexandre de Moraes pediu. E aí a maior parte deles se recusou a assinar, por isso que a carta final foi só o do STF e só o Barroso que falou publicamente sobre isso, e ainda falou daquele jeito totalmente constrangido, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso é ótimo pra gente, vocês sabem, né? É o que eu falo pra vocês, a saída é Congresso e o racha do STF. É aí que a gente vai resolver esse problema. Essa notícia foi sugerida por Pequeno Tirano do Capistão, Quero Liberdade e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a maioria do STF se negou a assinar carta em favor de Moraes de site, né? Então aqui, ó, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tentou pressionar todos os seus colegas da corte a assinar uma carta coletiva em sua defesa na última quarta-feira, dia 30, após saber que havia sido incluído na lista de sanções da Lei Magnitsky, né? Mas não teve sucesso na empreitada. A informação foi divulgada pelo site Poder 360. De acordo com o veículo, mais da metade dos 11 ministros, ou seja, pelo menos 6-5, avaliou como impróprio que o STF produzisse um documento conjunto para criticar uma decisão interna do governo americano. A recusa teria sido uma decepção para Moraes, que esperava respaldo integral dos colegas contra restrições aplicadas nos Estados Unidos contra ele. Alexandre de Moraes percebeu que, meu amigo, fudeu para ele, né? Fudeu. Agora é ele que está na berlinda, né? O pessoal não vai botar a cabeça para ser cortada também, né? Diante do impasse, então, que se optou por divulgar apenas uma nota institucional em tom neutro, assinada pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que sequer mencionou os Estados Unidos. Foi aquela nota que a gente mencionou, né? E aí, como alternativa, teve o jantar, né? Vamos fazer o jantar na casa do Lula. Só que também o jantar na casa dos jantar de ministros com Lula fracassou, expõe esse racha no STF. O Lula mandou convite para 11 ministros, compareceram 6. Lembra, quando eu fiz o meu vídeo ontem, tinham comparecido só 4. Depois teve outros 2 que foram à noite, que foi o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes. Eles foram à noite. Então eu estou dizendo aqui que foram 6, mas na verdade foram 4, depois mais 2, tá? Não foram 6 ao mesmo tempo, não, tá? Ou seja, fracassou essa coisa toda. E por que o Dino e o Moraes foram só depois? Porque eles estavam viajando, só chegaram mais tarde em Brasília, né? Então, foram no tal do jantar do Lula, mas só 6 dos 11 ministros. Aí você pode falar assim, ah, Peter, mas olha só, ainda tem maioria, ainda tem 6-5, 6 foram no jantar. É, meu amigo, mas a maioria se recusou a assinar a carta. O racha existe. E o tamanho desse racha meio que não importa, porque o fato do STF não estar mais unânime apoiando Moraes abertamente, isso mostra que ferrou pro Moraes, cara. Ele sabe que estava exagerando a coisa. Todo mundo ali no STF sabe que estava havendo um exagero nessa história, né? E até aqui estava todo mundo bancando essas decisões do Alexandre de Moraes, embora soubessem que elas eram absurdas, em nome da pacificação nacional. Não, vamos destruir o bolsonarismo, que aí vai pacificar o Brasil e coisa e tal. Na cabeça desse pessoal era isso que eles pensavam que iam fazer mesmo, né? Eles não percebem que é o contrário, o que eles estão fazendo é atiçar a polarização no Brasil com essa caça às bruxas contra Bolsonaro e bolsonaristas, né? Lembra? Eu já falei para vocês que já havia há algum tempo uma crítica interna às ações do Alexandre de Moraes. Não criticando o fato dele estar perseguindo o Bolsonaro. Não, isso daí o pessoal, tirando o André Mendonça e o Cássio Nunes, isso aí todo mundo, todo o resto é super a favor de caçar o Bolsonaro, de proibir o Bolsonaro, de caçar os bolsonaristas. Havia uma crítica dos outros ministros que o Alexandre de Moraes estava fazendo coisas exageradas, estava forçando a barra demais, estava deixando muito rabo, né? Deixando muita ponta solta. Você sabe, se você deixa rabo por aí, uma hora alguém fecha a porta no seu rabo e você está enrascado, né? Rabo é uma maneira de dizer erro, cometer erros, né? Se você começa a cometer um monte de erro, uma hora alguém bota o dedo lá no seu erro e você fica enrascado. Alguém fecha uma porta no seu rabo, alguém pega suas pontas soltas e amarra, e aí, meu amigo, você está ferrado. E
Foi o que aconteceu, né? Pegaram as pontas soltas do Alexandre de Moraes, fecharam a porta no rabo do Alexandre de Moraes, nos erros dele, e com isso ele agora está enrascado. Aí o resto desses ministros, repara, a gente está falando de ministros que não foram indicados por Bolsonaro, ministros indicados pelo Lula, o Lula e Dilma, né? Esses ministros, eles estavam já alertando para isso. Moraes, tem que pegar leve, cara, calma, né? Vai com calma que tu tá errando muito, tá fazendo muita merda, né? Mas até aqui estava todo mundo apoiando todas as decisões do Moraes. Por quê? Porque eles imaginavam assim, o Moraes está fazendo um monte de merda, mas o que vai dar de problema? Já saiu a vaza-toga lá na Folha de São Paulo, um negócio absurdo, um escândalo enorme, mas quem vai decidir é a gente mesmo, eles decidiram que não tem nada de errado, então pronto, acabou, não tem problema nenhum, né? Então, estava todo mundo junto com o Moraes, embora já estivessem alertando a ele há algum tempo, já tivesse várias críticas a ele. A gente vem acompanhando isso daqui. Não só as críticas do Fux, que foram públicas, né, nos votos que ele deu lá, que ele criticou. Pô, será que esse negócio, essa delação que foi feita 9 vezes, será que isso está valendo mesmo, né, a delação do Mauro Cid, né? E outras coisas que ele criticou nessa história, ele falou isso publicamente, mas internamente tinha vários outros ministros que também estavam criticando já o Alexandre de Moraes. Só que continuavam votando junto com o Alexandre de Moraes, continuavam votando junto com ele, porque achavam que, tô criticando, tô achando feio. Mas quem é que vai fechar a porta no rabo do Alexandre de Moraes? Não tem ninguém para fechar a porta no rabo do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pode deixar rabo à vontade, porque a gente controla todas as portas aqui e não tem problema, né? Só que aí veio a porta americana, né? O Trump foi lá e fechou a porta no rabo do Alexandre de Moraes, aí o pessoal medrou. Aí o pessoal, realmente... Não me bota nessa história aí não, né? Além disso, tem toda a pressão dos empresários aqui contra os ministros do STF. Como eu falei para vocês, essa pressão é significativa. Muitos desses empresários, primeiro, são amigos dos ministros do STF, segundo, são clientes de ministros do STF. Lembra, o salário do ministro do STF é irrelevante na fortuna dele, eles ganham dinheiro, são com os escritórios de advocacia ligados a eles, né? Alguns são da esposa, outros dos filhos, outros... sempre tem um escritório de advocacia ligado a algum ministro, né? E todo mundo sabe lá em Brasília qual é o escritório de cada ministro, tá? E não só do STF, tá? TST, STJ, todo mundo é a mesma coisa. Agora, o que acontece nesse caso é que eles foram pressionados. O pessoal falou, pô, olha só, vai dar merda pra mim, pô. Eu sou empresário que eu vou quebrar com essas tarifas do Trump. Dá um jeito de controlar o Alexandre de Moraes, tem que dar um jeito nisso daí. Então eles estão pressionados por isso e pela possibilidade de sanção lá dos Estados Unidos. Rachou o STF. Isso é uma coisa ótima, né? Aqui, ó, o jantar de ministros com Lula fracassa e expõe o racha no STF. E mesmo que tenham ido 6 ministros lá, o fato de ter um racha desse tamanho já é enorme. E lembra, a maioria não quis assinar a carta também, né? Lula reúne só 6 dos 11 ministros do STF após sanção dos Estados Unidos. No final das contas, eles separados, eles não têm força, porque aí agora vai ser um tal de cada um por si, meu amigo. Temos que salvar o STF, a saída para salvar o STF agora é sacrificar o Alexandre de Moraes, como a gente falou, e resolver os problemas lá da ação contra o Bolsonaro e contra o 8 de janeiro, né? Isso é fácil deles resolverem e acabarem com isso rapidamente, né? O Moraes mandou um recado a Trump durante o jantar com Lula e colegas do STF. Então, Alexandre de Moraes, ele disse, olha só, que está tranquilo, inabalável, diz que não deixará de ser juiz e fará o seu trabalho em razão de qualquer ameaça. Tô tranquilo, tá suave. E falou até tremendo isso, né? Enfim, não falou publicamente, né? Disse que vai se pronunciar hoje. Hoje vai ser a reabertura dos trabalhos no STF, acabou o recesso de meio de ano, então devem ter discursos sobre isso. Vamos ver como é que vão ser esses discursos, mas a visão é que tá todo mundo rachado lá e isso é ótimo pra gente, né? A questão do pronunciamento do Lula. O Lula falou que ia fazer um pronunciamento defendendo o Alexandre de Moraes, mas parece que já voltou atrás. Não está confirmado isso ainda não, mas parece que o Lula voltou atrás já nesse pronunciamento. Não vai ter pronunciamento do Lula defendendo o Alexandre de Moraes exatamente por medo de retaliação dos Estados Unidos. Olha que coisa maravilhosa. Estamos caminhando para aquele cenário muito positivo de realmente conseguir resolver o problema. Tomara que seja isso. Evitamos a Venezuela se for isso. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Ainda 100% seguro não estamos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre